notícia desses primeiros dias pós-eleição é que isso ainda não aconteceu, o que é ótimo, porque havia expectativas de que esse tipo de enfrentamento podia vir a reboque das próprias apurações, né? Então, teve muitas manifestações em vários lugares dos Estados Unidos, pró e contra, todo mundo e tal, mas foram, a princípio, manifestações pacíficas, né? Com um ou outro caso de denúncia isolada de violência. Agora, o Trump, ele recebeu o maior número de votos para um presidente derrotado da história, né? E são 70 milhões de pessoas que continuam dando, de alguma forma, apoio à plataforma dele. Então, não é desprezível e não dá para imaginar que ele vai perder a porosidade em relação a esses grupos, né? Ele energizou muito supremacistas brancos, ele energizou muito grupos armados ao longo do governo dele, seja apoiando diretamente, seja negligenciando os erros e os crimes cometidos por essas pessoas, né? Então, existe sim um risco severo de que ele, como uma força política, possa atuar num diversionismo permanente, assim, ficar o tempo todo mostrando que as eleições foram fraudadas, dizendo que ele foi roubado e contaminar a sociedade para que a polarização aumente ainda mais. Saiu um número esses dias, agora, 2, 3 dias atrás, sobre confiança do eleitorado no sistema, e o número de independentes e democratas é estável, né, no padrão histórico, não mudou muito. O número de republicanos arrebentou para baixo, caiu fortemente, ou seja, as pessoas estão convencidas de que ele tem razão, de que houve fraude na eleição. E isso não é desprezível, isso cria uma borbulha ali que não passa rápido, né? Então, eu acho que é perigoso, é um risco real que a gente pode enfrentar nos próximos meses e anos. E em relação ao Brasil, acho que tem um elemento simbólico, né, dessa eleição, que é uma espécie de salvo-conduto, assim. O Trump, quando foi eleito em 2016, ele legitimou essas narrativas mundo afora. Então, é aquela coisa, né, se no país mais importante do mundo as pessoas pensam assim, elas falam assim, elas se comportam assim, por que não, né? Por que não? Então ele criou uma onda de normalização de certos comportamentos no mundo todo, e ele foi esse fator de legitimação do salvo-conduto para alguns excessos. E isso permitiu que a reboque outras lideranças desse contexto do novo populismo emergissem, né? Então, no Brasil, na Europa, em vários lugares. E agora o que se espera é que essas lideranças, elas também, a reboque do Trump, venham a perder a força. Inclusive, muita gente aqui no Brasil está usando as eleições municipais como termômetro disso. E os números têm mostrado que, principalmente na região sul e sudeste do Brasil, os candidatos apoiados pelo presidente Bolsonaro são os que performam pior nas pesquisas. Então, muita gente diz que esse efeito ele já tem imediatamente uma espécie de manifestação e que pode, a depender dos próximos anos, gerar impactos para 2022, né, aqui no nosso caso do Brasil. Eu acho que, assim, essas pessoas, elas têm uma enorme capacidade de dar nó em pingo d'água, né? E o Trump faz isso, e aqui no Brasil fazem isso também. Então, eu nunca duvido da capacidade de reinvenção dessas narrativas, que são narrativas muito baseadas em fake news e no diversionismo e tal. Eu não diria que o trumpismo morreu e nem que ele levou consigo o bolsonarismo ou qualquer outra força do mundo, né? Mas, sem dúvida, eu acho que é um recado que os Estados Unidos passam de que existem certos limites. E esses limites são os limites civilizatórios, sabe? Eu acho que essa é a mensagem retumbante da eleição de 2020.